Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que estudamos os ensinamentos de Jesus, suas parábolas. Estamos vendo no livro As Cartas de Paulo alguns apontamentos interpretados por Haroldo Dutra. E estamos vendo no capítulo 3, intitulado O Evangelho Vivo, em que Haroldo vai comentando as cartas de Paulo, que passava ali, ele escrevia para todos os grupos, para as igrejas, como ele falava, aquela reunião de pessoas que buscavam ali os aprendizados pelos locais por onde ele passava, e depois ele se correspondia através de cartas. E nessas cartas, ele reavivava sempre os ensinamentos de Jesus. E Haroldo Dutra está trazendo explicações nesse sentido, de como os evangelhos se compuseram. Então, nós estamos vendo justamente no ponto em que ele coloca: para muitos, a Bíblia é a palavra de Deus. Para o apóstolo dos gentios, entretanto, a palavra de Deus é Jesus. Então foi aqui que nós paramos, é importantíssimo, porque quem retratou realmente as palavras de Deus foi aquele único que verbalizou os ensinamentos de Jesus, que transformou o pensamento, a mensagem, verbalizou o pensamento de Deus, melhor dizendo, aquele que transformou em palavras o pensamento de Deus, as leis divinas que são a essência de Deus, são suas leis imutáveis, justas, sábias. E foi Jesus, então, que corporificou, que verbalizou tudo isso. Então, o apóstolo dos gentios, que é o Paulo, ele afirma que a palavra de Deus, para ele, a palavra de Deus é Jesus. E para muitos, a Bíblia é a palavra de Deus. Há muitas religiões que entendem a Bíblia no seu todo, que seria a parte do Primeiro Testamento, porque o Segundo Testamento, o Novo Testamento, veio tempos e tempos depois, com o advento de Jesus. E muitos interpretam esse Antigo Testamento, as chamadas Escrituras, como a palavra de Deus, como se tudo que estivesse escrito ali viesse de Deus. E o Haroldo continua: desta maneira concluímos que a Bíblia é uma biografia importantíssima e deve ser analisada profundamente. Contudo, não devemos confundir Jesus com a Bíblia. Então, seja qual for a nossa religião, seja qual for ali a religião com que nos sintamos afins, temos ali afinidade no modo em que tudo é explanado, tudo acontece, existem as afinidades, mas é importante que seja em que religião estejamos. O nosso foco deve ser Jesus, Então, não pode confundir Jesus com a Bíblia. Os textos bíblicos são relevantes no sentido de evocar o que sabemos, evitando nos equivocarmos sistematicamente. As narrativas descrevem erros que a humanidade insiste em repetir. Nosso objetivo não é desprezar os textos das Sagradas Escrituras, mas os colocarmos em seus devidos lugares. Jamais desprezar, jamais. Eles fazem parte de todo um processo que preparou a vinda de Jesus, Optamos por ser seguidores do Cristo, não de folhas de papel e aglomerados de vocábulos, ou seja, aqueles que se prenderiam mais à letra do que
a essência do que é o Espírito, como Jesus dizia. Estamos estudando as cartas de Paulo, porém não podemos confundir os escritos com o próprio Paulo. Os textos bíblicos são instrumentos, recursos, placas indicativas que não devem ser confundidas com o destino. O Cristo era vivo e os profetas anunciaram a sua vinda antes do advento dos textos dos evangelhos. Como o profeta Isaías conseguiu narrar tão detalhadamente e com tanta propriedade sobre a vinda da Boa Nova, sem se basear em texto algum? O Cristo vivo inspirou Isaías e continua até hoje, governando o planeta e orientando cada um de nós, de forma a se cumprir uma determinação divina. Então, essas profecias tão certeiras, que anunciaram de forma tão correta, né? Tanto que se cumpriram, o advento de Jesus, as situações pelas quais ele passaria, foram inspiradas por Jesus a esses profetas, né, que foram preparando o caminho. É imprescindível aprender, diz Haroldo, a criar um relacionamento particular e profundo com o Cristo, porque Ele é presença. Por meio do seu pensamento extraordinário e de seu amor, Ele dirige a nossa evolução e coordena o planeta inteiro. A diferença entre nós e os cristãos primitivos é que eles sentiam a presença do Cristo sem precisar recorrer a um pedaço de papel para efetuar a conexão. Estabelecer uma relação mais profunda com Jesus exige de nossa parte ampliação da sensibilidade, da percepção, na medida em que ele segue interagindo, porém sem encontrar reciprocidade, pois nos falta a prática. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, é possível extrair no capítulo 1 da Lei Divina ou Natural explicações quanto ao funcionamento e harmonia do universo, acerca da natureza e das criaturas, segundo as leis estabelecidas pelo Criador. Na questão 619, a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Allan Kardec pergunta. E os espíritos superiores respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-lo são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Budistas, muçulmanos, esquimós, africanos, europeus, americanos, mexicanos, árabes, russos, brasileiros, enfim, qualquer membro da humanidade, independentemente da etnia, cor da pele, orientação sexual, nacionalidade, pode conhecer a lei divina, o que não significa compreendê-la. O que não significa compreendê-la. Os espíritos asseveram que quem mais compreende a lei de Deus é quem a exercita, ou seja, o homem de bem. Para absorver a lei de Deus devemos colocar a mão na massa, viver a ação concreta na realidade, no cotidiano. Caso contrário, o nosso conhecimento ficará na esfera do teórico. Permeados por essas ideias, inferimos que o autor da Boa Nova é Deus. Consequentemente, a boa notícia, o Evangelho, é Jesus.
Então, por essas ideias, inferimos, quer dizer, deduzimos que o autor da Boa Nova é Deus. Eis que vos trago a Boa Nova, né? Então, mas a Boa Nova foi trazida por Jesus, mas na verdade, o que Jesus representa? Deus, porque Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a luz do mundo, é o pão do céu, é o pão da vida, aliás. Então, ele veio justamente trazer Deus para o nosso conhecimento, trazer o Pai como Criador. Então, permeados por essas ideias, inferimos que o autor da Boa Nova é Deus. Consequentemente, a boa notícia, o Evangelho, é Jesus. Então, o Evangelho é Jesus. O Evangelho não é o escrito, porque o Evangelho é vivo. Sem o entendimento de que foi explicado até aqui, não estaremos aptos a analisar as cartas de Paulo. O apóstolo dos gentios não intencionava divergir com os chineses, budistas, judeus, muçulmanos. Antes, seus textos anunciavam o tipo mais perfeito, o guia modelo de ser humano que Deus tem oferecido para a humanidade terrena. A perspectiva de Paulo sobre quem é Jesus de Nazaré, o que realmente o Salvador representa na história e como Cristo se relaciona com o mundo, é o grande fio condutor de todas as cartas que ele escreveu. Despojado de percepção de como Paulo enxergava a figura do Cristo, todos os temas apresentados em suas cartas serão inalcançáveis à compreensão. Em síntese, na ocasião em que Paulo escrevia ou ensinava algo sobre o Evangelho, era Jesus que ele falava, era de Jesus que ele falava. O Evangelho é Jesus vivo, o Evangelho é o Espírito Jesus e ele está atuante. Ele circula, ele visita, ele delibera, recorrendo aos poderes do Espírito, até o momento incompreensíveis para nós. Em seguida, vem o capítulo 4, que eu acho que vale a pena buscarmos também. Deitar e levantar. As cartas de Paulo foram escritas há mais de 2000 anos, inseridas em paradigma de cultura e civilização completamente diferentes da nossa. À vista disso, considerar as influências culturais, sociais, econômicas, políticas, geográficas e étnicas daquele tempo viabiliza o entendimento dos temas discutidos pelo apóstolo. Na tradição hebraica, como dissemos, era costume não se discutir assunto que não fossem referentes à prática da vida física. A tradição judaica desencorajava qualquer tipo de especulação sobre o depois da morte. Os hebreus preferiam estudar a Bíblia hebraica e chegar a conclusões práticas que pudessem ser aplicadas na vida cotidiana. Então vamos até repetir. Na tradição hebraica, como dissemos, era costume não se discutir assuntos que não fossem referentes à prática da vida física, ou seja, a parte material. A tradição judaica desencorajava qualquer tipo de especulação sobre o depois da morte. Os hebreus preferiam estudar a Bíblia hebraica e chegar a conclusões práticas que pudessem ser aplicadas na vida cotidiana. A cultura hebraica
diversa à cultura grega, era pragmática, sensata, demasiadamente prática. Fixava-se no objetivo de viver, no tipo de comportamento que iria otimizar o cotidiano. Portanto, não se tinha o hábito de filosofar acerca da vida após a morte. Por isso que Nicodemos, tão inteligente, tão influente, tão conhecedor da lei, né? Perguntou a Jesus: acaso terei eu de voltar ao ventre de minha mãe? Ou seja, trazendo tudo apenas para a vida física, distante ainda de alcançar, porque não tinha esse hábito de filosofar sobre a imortalidade. Então, vamos lá. Os gregos, a seu turno, gostavam particularmente de elucubrar, filosofar, contemplar e construir teorias para o futuro. Diante da ideia de Deus, os hebreus concebiam ser incapazes de compreender a essência do Criador. Isso posto, procuravam estabelecer um relacionamento, uma aliança, um pacto de fidelidade com o Todo-Poderoso. Na literatura hebraica, bem como nos próprios livros da Torá, ninguém era incentivado a examinar a respeito da natureza de Deus e dos seres. Em relação à morte, os hebreus, que viveram muito antes da chegada do Cristo no planeta, usavam uma expressão idiomática, deitar-se. A compreensão dos hebreus era de que se deve estar vivo. A compreensão dos hebreus era de que, se você está vivo, pode se movimentar, erguer-se, ficar em pé, andar, caminhar. E ao morrer, você tomba, deita-se, perde a mobilidade. Nos textos originais da Torá, escrito em hebraico, o vocábulo morreu foi substituído por deitou. Exemplo, Gênesis 35, versículo 28. Todos os dias de Isaque foram 180 anos, e exausto pela idade, deitou-se e uniu-se ao seu povo, velho e cheio de dias. Esaú e Jacó, seus filhos, sepultaram-no. Essa técnica, aplicada na Torá, é uma figura de linguagem denominada eufemismo, que consiste especificamente no texto em uma maneira de aliviar o peso da realidade, um recurso para minimizar a situação desagradável, e em substituição a morreu, os hebreus diziam deitou-se. Ao longo dos séculos, esse eufemismo ganhou outras formas. O ato de morrer foi atenuado pelos verbos dormir, descansar e partir. Exemplos: está agora em seu sono eterno. Descansa em paz na glória do Senhor. Partiu dessa para melhor. Como se morrer tivesse a mesma carga semântica de deitar e descansar um sono, um cochilo. Registramos que Paulo, igualmente, empregou essas expressões idiomáticas em suas cartas. Dormiu, deitou, descansou. Considerando-se que os hebreus utilizavam tais expressões idiomáticas há séculos, à medida em que o tempo foi passando e a reflexão sobre a possível existência de vida após a morte foi sendo estimulada pelo trabalho difundido pelos profetas, o povo hebreu deu início a uma produção literária tendo por base o pós-morte.
200 anos antes da vinda de Jesus, havia um movimento intenso entre os hebreus, cuja indagação sintetizava os possíveis acontecimentos após a morte. Então, 200 anos antes da vinda de Jesus. Esse movimento de estudiosos judeus introduziu, então, na literatura bíblica, a expressão levantar. Especialmente os fariseus, que passaram a questionar se depois do sono nós levantamos. Se para a sociedade hebraica deitar tinha o significado de morrer, o que significava a expressão levantar? A divergência maior aconteceu devido ao verbo levantar ter sido traduzido para o latim e para o português como ressuscitar. A palavra ressuscitar não tem ligação semântica com deitar. Esse equívoco gerou inúmeras controvérsias ao longo dos tempos. Se para os hebreus morrer tinha o sentido de deitar, dormir, descansar, veio o questionamento: o que acontece depois que eu deito? O que acontece depois que eu durmo? Resposta: eu levanto. A Bíblia hebraica, aliás, na Bíblia hebraica, constam deitar e levantar. Também no texto grego constam deitar e levantar. No texto em latim, no entanto, incluiu-se morrer, deitar e ressuscitar. E as nossas traduções em português igualmente empregaram o termo ressuscitar. Desde então, criou-se essa discordância que perdura por 1700 anos, porquanto não há parâmetro que suporte a teoria da ressurreição. Para Paulo, semelhante a Jesus que foi crucificado e se deitou, é o Cristo que se levantou, orientou os apóstolos e posteriormente surgiu resplandecente na estrada de Damasco diante dele. Nada obstante, Paulo sempre teve consciência de que o Cristo ressurgido não tinha relação com o corpo carnal de Jesus de Nazaré, pois o que o apóstolo dos gentios certificou foi o corpo espiritual do Cristo. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec leciona que a doutrina espírita é uma chave interpretativa que leva ao entendimento de vários temas considerados obscuros, difíceis, desafiadores. Por conseguinte, para desvelarmos o conceito de ressurreição, devemos ler no Livro dos Espíritos, na parte 2ª do capítulo 6º, em que Kardec pergunta, na questão 224, que é a alma no intervalo das encarnações? Resposta dos Espíritos: espírito errante que aspira a novo destino, que espera. Espírito errante é aquele que não tem morada fixa. Não é espírito que erra, errante, não tem morada fixa, que muda constantemente de endereço, locomove-se com frequência. Em outras palavras, é aquele indivíduo que peregrina. Após o processo da desencarnação, o espírito espera a nova encarnação, pois que aspira a novo destino. Para tanto, aguarda certo tempo, enquanto não tem ciência de sua próxima parada, de sua próxima residência. Então é importante que entendamos que espíritos errantes são aqueles que estão na erraticidade, aguardando um retorno, no nosso caso, os habitantes da Terra, aguardando um retorno ao planeta Terra, aguardando uma nova oportunidade, que sempre depende da composição da família, São aqueles que antecedem a vinda de cada um de nós. Tivemos lá os avós,
Tivemos lá os pais que vieram depois e se reencontraram aqui na Terra e constituíram uma família, e nós pudemos vir através deles, porque o espírito nasce do espírito, mas o corpo nasce do corpo. Então, nascemos da herança biológica dos nossos pais, né? Então, esse tempo em que permanecemos no plano espiritual, aguardando o retorno, aguardando o momento propício, aguardando a composição da constelação familiar que se dará para que possamos voltar, esse espaço em que permanecemos, cada um ali no seu devido espaço, tudo de acordo com o padrão vibratório de cada um de nós, o grupo de afinidades e tudo mais, isso constitui o estado de espírito errante, né? Então, é muito aprendizado, está sendo muito esclarecedor, e nós continuaremos sim, estudando as cartas de Paulo. Continuaremos no próximo encontro, vendo as perguntas que Allan Kardec continua fazendo aos espíritos e depois as considerações trazidas por Haroldo Dutra, né? Então, que sempre possamos agradecer a bênção do aprendizado, a bênção de podermos mergulhar em textos tão ricos. Muita gratidão, Pai. Que Deus, Jesus, Maria de Nazaré nos envolvam em bênçãos de luz e paz.